E aí, piscianos, tudo jóia? Vou começar a fazer a leitura de vocês para essa primeira quinzena de julho. E a gente vai fazer um jogo pro lado geral de vocês, né? De uma forma geral, o trabalho e o lado afetivo, beleza? E aí, assim, eu quero saber os detalhes desse jogo aí nos comentários. É claro, né, que sempre que a gente faz aqui um jogo pro signo solar, né, igual eu nem falei pro pessoal dos outros vídeos, mas vocês podem conferir o lado Vênus de vocês, a Lua, né, em qual planeta que tá e vir buscar aqui no vídeo. Às vezes a mensagem pode estar lá também, vocês vão saber melhor, né, sobre o que está se tratando aí a vida de vocês e essa informação, né, que traz aqui os arcanos. Então vamos lá, em aspecto geral, a Imperatriz. Bom, a Imperatriz, ela está falando que nesse momento da vida de vocês está tudo muito aberto, está tudo muito frutífero, né? Se for mulheres, cuidado, vocês podem engravidar, porque tem uma grande chance de vocês poderem gestar alguma coisa, né? De uma forma geral, vocês podem estar começando um projeto, vocês podem desenvolver melhor o lado feminino, né? E não só para as mulheres, né? Os homens também, né? Esse aspecto feminino é importante para que nós tenhamos isso bem equilibrado, né? Uma pessoa, ela não é só... não tem só aspectos masculinos ou femininos. Esse lado, esse balanço é importante. Então, cuidar dessa parte feminina nesse momento é importante. Para você, né, que precisa de manter relações, que precisa de ter inteligência emocional, né, que precisa de poder aprender a cuidar do outro. Então, de uma forma geral, é tempo de vocês poderem cuidar dessa parte, né? Entender que qualquer projeto ou situação nesse momento está aberto, vocês podem gerar, vocês podem começar algo novo na vida de vocês. Então, bom, mais uma carta sobre isso, sobre aspecto geral, a gente tem o 6 de paus. Essa carta fala de um grande reconhecimento. Então, aquilo que vocês começarem a plantar, que vocês começarem a produzir, que vocês começarem a fazer, né? Vai haver, né, um reconhecimento das pessoas ao redor, né? É como se esse fosse um momento auspicioso mesmo, sabe? Quando tá tudo assim voltado para que você realize, para que você realmente construa isso que você quer, é um momento bem auspicioso para você. Então, olha, 6 de paus é uma carta que traz reconhecimento, seja lá o que você pretende fazer de uma forma geral neste primeiro ciclo do mês. E essa é a segunda vez que sai em leituras, Pajem de paus, né? E o Pajem de paus fala de uma grande escolha, de uma grande aventura, de um início. O Pajem de paus parece um pouco com o louco, porque ele está começando alguma coisa que envolve uma escolha. Porém, ele não é tão cego quanto o louco em algum momento que se joga, né, para poder começar. Ele já vai, olha, opa, né, eu posso seguir daqui, posso seguir dali, mas ele já traz pra gente uma grande trajetória que a maioria de vocês piscianos, de forma geral, tem algo para começar, tem algo para construir, tem algo para fazer e precisa fazer, né? Pensa que a vida dá algumas oportunidades, sabe? Eu acredito muito nisso, mas se a gente não usa, aí passa para outra pessoa, ou passa, entendeu? Porque nada fica desperdiçado. Você já viu alguma coisa na natureza ser desperdiçada? Né? Se aquele fruto não serve de alimento para um passarinho, para um humano, ele cai no chão, ele vai virar um esterco, esterco não, né? Deixa pra lá. Ele vai virar um alimento para o solo, para os animais do solo, para as formigas e etc, né? Então, sempre que você não utiliza aquela oportunidade que é para você, essa oportunidade passa. Você vai querer pegar a manga do pé que já caiu e apodreceu e que já não serve mais para você, né? Não tem como, depois que caiu, você se alimentar daquilo, né? Enquanto aquela oportunidade estava ali para você, como uma grande manga que estava madura no ponto, você não quis, aquilo já não serve mais, então não tem como voltar. Aproveita as oportunidades. Bom, no campo do trabalho, vamos ver o que vamos ter. A força. E a força, ela fala muito mais de uma
de por dentro você ter uma condição, uma inspiração, uma vontade, do que você desempenhar alguma coisa sem de qualquer jeito, sabe? Quando a gente faz alguma coisa à força porque não tem um elemento inspiratório antes para poder realizar aquilo. Então a força, ela está falando de um movimento interno, né? De algo que está te movendo a alguma coisa. O trabalho, ele precisa desse algo mais, né? Às vezes você vai estar passando, né, por situações aí que precisa, né, de você perdoar os outros, de você entender o limite dos outros, de você saber qual que é o seu papel naquele momento, né? E que a força mostra isso. Se você é uma pessoa forte e de alguma forma existe alguém com menos favorecimento de força, de inteligência, de desempenho emocional aí, então seja compassivo com essa pessoa, seja humilde, seja, né, uma pessoa que constrói ao invés de uma pessoa que destrói coisas. Você tem força, não é? E se você tem algo, é para você usar, né? É como eu falei para você no aspecto geral, se te foi dado, se você tem oportunidade, você é merecedor, né, de certa forma, mas que você precisa usar isso de uma forma positiva, né? Porque nada, né, fica desperdiçado, né? Pelo menos assim, quando você olha num contexto geral, porque eu falei para vocês no início desse canal que eu trago outras conotações, né, para essas orientações que são inspirações orientais, né? E de forma oriental, de forma, né, de outras filosofias, assim, nós vemos que todos nós estamos ligados e somos uma pessoa só. Então, se você pode, né, ajudar aquele outro que tem menos de alguma coisa, você tá tão forte assim, utilize isso, né? Isso, em algum momento você vai precisar e você vai ter, né, seguindo nessa filosofia de que todos somos um, nós temos aqui um suporte, né? E essa é uma nova mentalidade, né? Porque na era de Aquário, as coisas mudaram bastante, estão mudando, né? Ao invés de ser algo individual, nós estamos entendendo o coletivo, nós estamos entendendo isso. Então, a nossa consciência como humano tem mudado. É claro que se você só assistir jornal, se você só assistir notícias que só vão falar das mesmas coisas, você não vai ver isso, mas experimenta olhar, né, para a vida de uma forma geral. Você tem aí a Imperatriz de forma geral no seu jogo, que está mostrando essa grande possibilidade. Vamos ver um pouquinho mais sobre o trabalho aqui. Então a gente tem aqui o 7 de paus, né, que está falando sobre manter a sua opinião, manter a sua instrução, o seu dogma, aquilo que você acredita, mesmo que exista, né, uma contraposição àquilo que você acredita. Quando a gente acredita mesmo numa coisa, né, a gente tem uma opinião sobre algo que traz pra gente, que é um sentido de vida e é essencial, né, a gente consegue verbalizar isso com mais facilidade. É difícil você defender algo que você não acredita. Quando você não acredita em algo, aí a coisa fica mais difícil de defender. Mas aqui você vai precisar defender no trabalho as suas crenças, né? Se você formou, né, em engenharia, vamos dizer assim, você está dizendo ali que aquele terreno, que aquela construção não vai servir, e você tem elementos teóricos, práticos, etc., da sua formação para dizer, então você vai bater o pé e vai falar, olha, não dá, eu não vou colocar a minha assinatura aqui, eu não vou dar o meu aval em algo que não vai funcionar, né? Se você é um médico, se você trabalha com saúde, você sabe que aquilo não vai funcionar para o seu paciente, mesmo que existam outros da sua, né, equipe que queiram fazer, você vai falar, não, eu não vou fazer, se você quiser, você faz, mas eu não vou fazer, porque eu acho que isso não vai dar certo. Então é hora de você colocar os seus elementos aqui para barrar alguma coisa que você acredita. Então esteja forte, né? Se engrandeça dessa questão da compassividade para poder colocar, né, a sua opinião
também, né? Não vá ferindo as pessoas. Você pode falar de uma forma não violenta sobre aquilo que você acredita, mas que você vai precisar dizer não, vai. É importante. E a próxima carta, olha só que interessante, é a morte, mostrando uma finalização, né? Ou seja, talvez você vai colocar mesmo um fim nesse processo aí. O dizer não vai fechar, vai mudar totalmente o contexto. Então seja forte para poder colocar sua opinião e saiba que vai finalizar alguma etapa importante aí. Mas não pense só na finalização, pense que com isso abre outras possibilidades para você no trabalho. Porque aqui a gente está falando de mudança, a gente não está falando de estagnação, a gente não está falando de um momento de angústia, mas vai ser angustiante para você se você não quiser abrir, né, e soltar isso aí, que é importante, ó. A morte é uma possibilidade de mudar. A morte é um movimento importante para todos nós. Tanto a morte física, que nos permite viver, para quem acredita assim, uma outra possibilidade, né, que não é mais corpórea, quanto para uma vida aqui na Terra, né, que simboliza fechar ciclos, mudar, né, de possibilidades. Mesmo que doa, a princípio, a gente pode acolher essa mudança como parte importante do processo. E agora, para o lado do afeto, né, finalmente, porque se vocês estão assistindo, a maioria de vocês vai querer saber sobre o afeto, porque a Imperatriz já estava aqui, né, mostrando isso. Bom, se para o lado geral saiu a Imperatriz, a primeira carta que sai para o amor é o Imperador. E o Imperador já é a figura do pai, né, a figura mais racional, lógica e menos afetiva, né? Que para um pisciano, às vezes, soa bem esquisito nessa parte afetiva aí. Mas que agora, talvez por tanto que você costuma dar e por tanto que você costuma encarar as coisas com mais, abarcando mais as pessoas, cuidando mais, é que você vai precisar de ser alguém que diz de uma forma lógica, de uma forma racional e de que resolva alguma questão bem assertivamente, que é o que o imperador, né, faz. Ele ordena o caos, ele resolve as questões, mas ele resolve de uma forma mais racional, né? E os sentimentos naquele momento para ele não são tão importantes. E olha, a gente está falando de uma área que envolve muito sentimento, mas para você vai precisar um pouquinho de um toque, aliás, um pouquinho não, você vai precisar ser totalmente racional nesse momento, né? E definir as coisas pelos fatos e não por aquilo que você está sentindo, sabe? Apesar de que eu acho que não dá para tirar isso, mas às vezes a gente tem que tomar uma atitude que vem um pouco mais da nossa cabeça, né? Eu falo um pouco isso, sabe? Porque eu acho que as coisas têm que estar bem ligadas, o coração com a mente. Mas em algum momento, onde a gente passa por alguns abusos, né? Onde a gente passa por alguns processos que nos fazem sofrer muito, às vezes a gente fica tão machucado que a gente não consegue se defender, se cuidar, se a gente não tomar uma atitude, mesmo que a gente não queira, sabe? Então, às vezes, você vai ter que precisar de fazer isso. Mas vamos ver o que vem pela frente aqui. 4 de paus, que é uma carta de comemoração, que é uma carta de se permitir, né, ser um pouco menos com tanta responsabilidade, né? Você pode escolher racionalmente não é ligar o foda-se não, tá? Não desconfigure o que eu vou dizer. Mas você pode escolher racionalmente viver um momento com menos preocupação. Talvez você se coloque, né, muito certinho nesse processo e agora você precisa realmente de deixar-se viver como uma criança, sabe? Comemorar coisas pequenas da vida, pequenas conquistas, né? Pequenos movimentos. Isso é importante, você fazer cada movimento, né, e comemorar isso, se permitir, né, e eu acho que isso vai ser racional, você escolher, não, bom, a vida toda foi assim, agora eu vou escolher um pouquinho comemorar, né, viver, né, não ser inconsequente, porque você vai ser cobrado se você for, mas poder
tirar um pouco da responsabilidade de cada momento, né? Aquela coisa fixa, rígida, né? E poder comemorar com outras pessoas, viver isso. A próxima carta também é um arcano maior, como o imperador, que é a roda da fortuna. A roda da fortuna está mostrando o processo de que as coisas vão mudando realmente e outras oportunidades vão surgindo para você. Se você teve que ser mais duro na sua vida afetiva, fazendo uma escolha racional, e agora você permite, sabe quando o estereótipo de quem termina uma relação e aí vai viver, né? Porque aquela relação foi tão tóxica que a pessoa não pôde viver enquanto estava nela. Aí ela vai sair com os amigos, ela vai, né, ter esses outros momentos e aí ela tem oportunidades de poder viver outras experiências. O que essa carta fala é que por mais que a gente tente colocar, né, promover mudanças que a gente quer na nossa vida, às vezes as oportunidades elas se abrem e elas são aleatórias, né? Então você precisa agarrar as possibilidades que vierem para você nesse processo, porque vai ser aleatório, né? Conhecer alguém que talvez você não fazia parte como é que eu posso dizer? Você sempre ficou ou sempre esteve com um determinado tipo de pessoa e agora você tem uma possibilidade de conhecer outro determinado tipo de pessoa que você nunca se relacionou. Então, tem pessoas que eu conheço que elas só se relacionam com mulheres loiras, etc, etc, e brancas. E aí, agora é uma oportunidade de você se relacionar, né, vamos de uma forma bem grossa, né, com outras pessoas de outras etnias, de outras culturas. Ou é uma possibilidade de você viver, né, mesmo que seja com pessoas estereotípicas da sua vontade, né, outros momentos, aquilo que abrir para você. Então, Pisciano, faça uma escolha racional de poder viver de verdade, né? E é isso. Essa é a leitura do primeiro ciclo de julho e um grande beijo para vocês.